me excluo dessa situação, a gente chega, senta, revê as pessoas amigas e tudo mais, e conversa, né? Mas é um momento que a espiritualidade, ela espera cada um de nós adentrar a esse recinto, ela espera para nos acolher, para começar, nesse momento, todo o trabalho que nós precisamos. Não é só na Câmara de Paz que nós recebemos aquilo que estamos precisando. Aqui eles estão preparando a gente para quê? A partir do momento que nós adentrarmos a sala, aí sim receberemos a energia que precisamos. Para quê? Para recarregar as nossas baterias, as nossas energias, e aí nos harmonizarmos. Mas o trabalho efetivo está sendo feito nesse momento pela espiritualidade. Então é um momento que nós temos, quando chegar aqui, a gente sentar, se colocar em prece, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e a toda a espiritualidade, para que a gente possa começar a captar tudo aquilo que é de bom, para que a gente possa aproveitar toda essa chuva de bênçãos que começa a derramar sobre a gente. E em determinados momentos vocês vão sentir como um arrepio, como uma coisa muito gostosa, que vem preenchendo todo o nosso ser, toda a nossa alma. E quando adentrarmos a sala de passe, aí se confirma tudo aquilo que a espiritualidade começou. Então, pensemos bem nisso, vamos refletir bastante sobre isso, que é um momento muito importante no nosso dia a dia. E aí, sim, assimilamos a palestra, assimilamos o assunto. Importante que cada um de nós não se limitemos somente a ouvir aquilo que é proferido, mas busquem, leem, pesquise, porque o Espiritismo, ele é uma ciência. Ele ensina a gente a ter uma fé raciocinada. A gente não deve ir às escuras. A gente tem que ter consciência de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós pensamos, realizamos, daquilo que a gente pensa em relação ao nosso próximo. Então o Espiritismo está sempre nos orientando. Então vamos buscar, porque isso é bom para nós mesmos. E aproveitando assim esse gancho que devemos sempre estar em busca, hoje eu vou falar com vocês sobre o pensamento forma, né? A forma com que nós pensamos. Forma é um aglomerado de coisas. Se nós pegarmos esse microfone, é um aglomerado que dá uma forma ao microfone. É um aglomerado que dá forma ao microfone. E tudo o que nós pensamos tem um pensamento forma. E quando nós pensamos algo em relação a alguém, alguma coisa, nós plasmamos esse pensamento forma, supor, num outro indivíduo, numa outra pessoa. E saibam, isso é de inteira responsabilidade nossa, a maneira com que nós pensamos. Isso chega até uma outra pessoa, através do cosmos, através de ondas, porque o pensamento são ondas, são vibrações. Como todos nós aqui pensamos, então o que acontece? Se eu tenho um pensamento positivo, eu vou encontrar com vibrações semelhantes. Os meus pensamentos positivos vão encontrar com pensamentos positivos, e isso vai gerando uma forma. Então, como diz, tudo aquilo que desejamos vem em dobro para nós. E o pensamento é como aquele bumerangue que a gente joga e ele retorna. Agora imaginem vocês, vamos pegar duas pessoas. Essas duas pessoas têm um pensamento positivo, uma pensando em relação à outra. São dois pensamentos que retornam simultaneamente para essas pessoas. O pensamento irá voltar aumentado, porque são duas pessoas. Imaginem vocês, a gente numa família, imaginem num quarteirão, numa coletividade, numa cidade, e assim por diante. Ao passo também, se nós alimentarmos pensamentos negativos, isso também vai ocorrer.
E como nós, seres humanos, somos assim, muito inclinados ao pensamento negativo, é uma condição já própria do ser humano. A princípio, se pensa primeiro na coisa ruim, então vocês vejam que vão tomando forma. Então, vocês veem que no Evangelho, nas palestras, sempre está se falando, orai e vigiai. Agora, orar e vigiar. Vigiar o quê? O que nós temos que vigiar? Se alguém vai entrar na nossa casa, é isso? Não, são as nossas condutas, são os nossos pensamentos. A maneira com que nós encaramos a nossa vida, a maneira com que nós destinamos o nosso caminho, a nossa conduta e tudo mais. Então, isso que nós temos que pensar. Quando nós vamos pensar em algo, idealizamos uma ideia, vamos analisar esse teor, o teor dessas ideias. Se eu imaginar, eu vou fazer uma viagem para o Iraque, eu estou idealizando algo. Agora, só que eu tenho que pensar nessa idealização. O que vai acontecer? O que vai repercutir? Aí eu começo a colocar os prós e os contra, eu vou chegar a uma conclusão, não. Para lá não é um lugar adequado, não é um lugar bom, no momento que passa e tudo mais. Então, enquanto nós estivermos nessa forma de idealizar, nós conseguimos reverter o pensamento através da borracha da disciplina. Então, nós temos que aprender a nos disciplinar da maneira com que idealizamos os nossos pensamentos. Então, aí é onde que está a palavra que todo cristão, todo espírita, deveria ter sempre plasmado na sua frente em letras garrafais: vigilância. A gente não pode ter os nossos atos de forma impensada e depois chegar, desculpa, me arrependi. Palavras, quando saem da boca, não retorna mais. Então nós devemos pensar na idealização daquilo que estamos criando. Então vocês vejam que nós temos que estar sempre pensando dessa forma, e quando nós adquirimos essa prática, não pense que nós vamos ter que chegar, ficar sentado, peraí, deixa eu primeiro pensar no que eu estou idealizando, para depois ver se eu formo esse pensamento ou não. A nossa capacidade é infinita, e nós temos isso, assim, um raciocínio muito rápido, aquilo que é bom. Aí vem aquela máxima de Cristo: se coloque no lugar do outro e sinta se você gostaria de estar recebendo esse tipo de pensamento. Vê se isso é bom. Então, se você aceita esse tipo de pensamento, então aí você começa a ter essas maneiras de pensar. Para vocês terem uma ideia, o pensamento que hoje, veja bem, a gente liga uma televisão, a gente só vê violência. Só violência. Não que eu sou contra a televisão, que devemos abolir a televisão, não, é o meio de comunicação, temos que estar atualizados e tudo. Mas, com sinceridade, fala para mim, que benefício que traz essas barbaridades que nós vemos na televisão? O que de construtivo tem para a nossa vida? Vocês observam que a gente vai ficando cada vez mais amedrontados, cada vez mais temerosos. Os pais que têm filhos que saem à noite, que vão se divertir, que é um direito, vocês veem que fica o coração na mão. Hoje, conversando com uma senhora, é aquilo, né? Nosso tempo era mais tranquilo, tá? Hoje, para a gente deixar um filho sair, a gente fica sempre preocupado, enquanto não chega, não dorme. Aí eu comentei, eu falei, gente, o nosso tempo não era diferente. Os meus pais, principalmente a minha mãe, enquanto não chegava, ela não dormia. E morava em São Paulo, mas era uma época tranquila. Não tinha o que tinha hoje. Eram umas coisas esporádicas que acontecia, tudo coisa suave, tudo.
A gente podia caminhar de madrugada pelas ruas, sem problema nenhum. E não era por isso que se preocupava. Existia violência, não com essa gravidade que tem, mas existia. E assim mesmo ela se preocupava. Hoje os pais também se preocupam. Então, sempre existiu. Quando eu vim para a Barra, uns 30 anos atrás, nossa, era uma maravilha aqui. Realmente a gente deixava a porta aberta, a janela aberta. Só que a cidade cresceu, a modernidade veio e com isso vem todos os problemas. Hoje a gente tem que se portar de forma diferente. Agora fala, como viver nesse meio conturbado, nesse meio tão difícil, para a gente não viver assim angustiado, para a gente não ficar amedrontado. De que forma? Vigiar. Aquilo que traz para a gente coisas negativas, a gente tem que isolar. O isolar não quer dizer que devemos fazê-lo por medo. Né? Não é isso. Simplesmente, a gente tem que anular isso daí. Não receber essas vibrações negativas. Por que que hoje as emissoras, isso filósofos estão falando, tudo, por que que hoje eles estão colocando dessa forma, colocando violência e tudo? Porque o ser humano ele tem necessidade disso. Ele se prende a isso. E é onde que dá audiência. Vocês veem que tem uma emissora de televisão que até então não fazia esse tipo de reportagem. Hoje está fazendo, porque ela está perdendo audiência. Precisa. Horário principalmente. Isso é uma coisa que eu sempre friso nas minhas palestras quando eu falo isso. O horário das 6 às 7h30, 8 horas, é um horário muito negativo. É um horário onde as pessoas saíram do trabalho, passaram aquele dia, às vezes nervoso, aquele dia cheio de problema para resolver isso, aquilo. Chega em casa, no caminho já está... Aqui, felizmente, a gente não tem tanto trânsito, tudo, mas se pega centros grandes, enfrenta trânsito, enfrenta isso, a pessoa fica mais nervosa, cansada, chega tarde em casa. Aí quando chega em casa, a mulher quer desabafar dos problemas, dos filhos, isso. Então aí começa a desencadear a negatividade. Aí a televisão ligada, a violência. Então vocês veem que nós somos cercados por violência. Aí fala, pô, mas como é que eu me livro disso? Eu faço parte desse meio. Como é que eu vou ficar bem no meu dia a dia? Aí lendo um livro que eu li já coisa de uns 20 e poucos anos atrás, então ele explicava. E até assim, era um livro que poderia se dizer assim, como se fosse uma profecia, hoje. Né? Porque ele falava de alguns assuntos que na época, assim a nível mundial, na época era difícil de a gente acreditar que poderia acontecer. Né? Como eu li já há muito tempo, coisa de 20 anos atrás, e nesse período deu para ver que aconteceu. Né? Então, tem um fundamento de verdade. Não podemos simplesmente ignorar isso daí. Agora, onde que ele falava? Que nessa primeira década, né, do terceiro milênio, então seria assim até 2010, depois começaria a partir de 2010, que nós veríamos coisas assim muito violentas, coisas que a gente não imaginava, coisas que nem fazia ideia do que poderia estar acontecendo. E esse livro foi escrito no comecinho dos anos 80, então há 30 e poucos anos atrás. Né? Então, quando a gente lê aquilo lá, fala assim, não é possível que isso daqui vai acontecer. Não é possível. Então, sabe, você lê temeroso porque vai acontecer, mas agora, como que faz? Se dentro do espiritismo, fora da caridade, não há salvação, você procurando seguir todo o Evangelho, todos os ensinamentos de Cristo, tudo mais, você será salvo. E como é que eu faço nesse meio? Tá? Então aí vem uma coisa que é muito importante. Se nós estamos aqui, a gente vem buscar os ensinamentos de Deus, de Jesus. Se temos a nossa fé, nós temos que fortalecer essa fé. Porque essa fé, se a gente tem o medo, se a gente tem o receio, se a gente se deixa envolver por tudo isso, a nossa fé está muito falha. E nós, como seres humanos, aprendizes que somos,
e imperfeito do jeito que nós somos ainda, realmente nós temos que trabalhar muito essa parte da nossa fé. Acreditar no nosso Pai. Acreditar que Ele não desampara nenhum de nós. E que nós não precisamos ter esse medo, essa apreensão em que a humanidade está vivendo. De que forma? Nós somos eternos. Deus concedeu essa vida para nós, da nossa alma agora encarnada, do nosso espírito, eternamente. Então, para quem é eterno, por que ter medo? Por que temer? Por que não acreditar que amanhã teremos um porvir melhor? Mas porque nós estamos apegados ao quê? À matéria. Nós estamos apegados a esse mundo dos 5 sentidos, que é o nosso dia a dia. Então nós temos que ver outros valores. Nós temos que crer que isso daqui é uma passagem, é um aprendizado rápido que nós estamos tendo na nossa existência e que tudo faz parte disso daí. Os problemas que surgem na vida, essa coisa negativa que ronda no ar, isso faz com que a gente fique com mais brilho, o nosso espírito ele se ilumine cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos suportando com fé, com resignação, com paciência, com entendimento. Por isso a gente vem aqui. E como eu falei no início, todos nós aqui viemos por amor. Então nós já temos amor no coração, meio caminho andado. Então tudo começa a ficar diferente. Então vocês vejam bem, pensamento positivo, eliminando tudo isso aí. Se, como diz aqui Miramês, de espiritualidade, se o ser humano ele tivesse o conhecimento do poder do pensamento forma o que ele é capaz, ele começaria, no mesmo instante, a modificar a forma de pensar. Mesmo nós sendo imperfeitos do jeito que nós somos, aprendizes do jeito que nós somos, com os recursos que nós temos, nós começaríamos imediatamente a modificar o nosso pensamento, a maneira com que nós, no dia a dia, pensamos e agimos em relação ao nosso semelhante. Porque é tão grande a força que, para vocês terem uma ideia, quando esses pensamentos plasma numa pessoa, é muito difícil de tirar. Os espíritos mais elevados conhecem o mecanismo, conhecem a ciência para dissimular essas energias negativas impregnadas. Para vocês terem ideia, isso é tão ruim, tão perverso, que eles transformam essas negatividades, eles transformam em adubos, transformam isso daí em alimentos para animais que se encontram na mesma faixa vibratória desses pensamentos de forma negativa. Então devemos pensar bem nesse sentido. Pensar na maneira como reverter essa nossa conduta do nosso dia a dia. De que forma? Ao deitarmos, elevar o nosso pensamento a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu no dia. Saibam que mesmo que se aconteceu alguma coisa negativa, alguma notícia negativa, algo, isso não é em vão, gente. Não é em vão. Deus está mostrando alguma coisa para nós. Aquilo lá serve de estímulos para que a gente cresça. E vamos ser gratos a Ele. Hoje, conversando com as pessoas que a gente estava abordando esses assuntos, então a gente estava falando que muitas coisas assim na vida da gente, eu acho que cada um de nós temos esses exemplos. Que a gente idealizava algo no mundo da nossa ideia, que isso daqui seria bom, aquilo seria ótimo, tudo, mas quando a gente está imbuído de bons propósitos, muitas vezes aquilo não vinga, aquilo não dá certo, o caminho truncado, e aquilo fica ruim, e às vezes a gente pode até se questionar. Onde está Deus agora que me deixou aqui falando sozinho? Né?
não deu certo a coisa, e eu estou aqui na maior das boas intenções, tudo e não vai. Por quê? Porque nós estamos agindo daquela forma egoísta, através do nosso pensamento. Se aquilo lá é o bom, aquilo é o correto. Mas o que é bom, o que é correto para nós? Aí que nós temos que ter esse fortalecimento na fé, e Deus conduz para a gente o caminho certinho. E aí, quando chegar lá na frente, nós vamos ver por que Deus às vezes truncou, por que colocou os obstáculos. Que é para o nosso aprendizado. É para a gente ver que aquele caminho ali não era um caminho legal que a gente tinha que seguir. Aquilo não era bom para a gente. Deus, nosso Pai, Ele quer o melhor para o seu filho. É a mesma coisa os pais aqui encarnados. Um filho quer ir numa balada, o pai olha, aquilo lá não é bom, não é legal, você não vai. Proíbe. Para aquele adolescente, para aquele jovem, como é que fica? Oh, tá como? Não vai deixar eu ir? Pô, sacanagem, aquilo. Por quê? Ele fica chateado. Ele fica chateado. Por que meu pai não me deixou? Às vezes, lá na frente, vai mostrar para ele. Foi bom ele não ter me deixado. Foi bom ele ter me cortado isso, foi bom ele ter me cortado aquilo. Por quê? Porque os pais têm aquele pensamento bom para com os filhos, que é o melhor para os seus filhos. E muitas vezes tem que ser dessa forma, com um obstáculo no caminho, para que ele não prossiga no caminho errado. Deus, da mesma forma, faz isso com a gente. Então, refletimos muito sobre tudo aquilo que nos acontece. Agora, saiba que nós somos também donos do nosso destino. E para isso, para que a gente tenha um amanhã, um porvir muito melhor, nós temos que começar o plantio com pensamentos, formas muito positivas, muito elevado, para que a gente possa colher no dia de amanhã. Como somos eternos, cada vez mais nós vamos colher coisa boa. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta as coisas boas, colherá coisas boas, com certeza. E ainda nessa vida, isso pode estar certo, a gente colhe. Então tenhamos sempre o espírito alegre, o espírito harmonioso, repleto de amor dentro do coração, sempre procurando fazer o melhor pelo nosso semelhante, que isso daí com certeza vai sempre crescer em nosso ser, em nosso espírito, e aí nós vamos tornar cada vez mais alegre, mais feliz, e teremos muito amor para dar para o nosso semelhante. Gente, é o que eu tinha para passar para vocês. Espero ter podido transmitir alguma coisa. Não se limita somente nas palavras que aqui proferi, mas busquem, pesquisem, leem bastante, e cada vez mais a gente vai se harmonizando, cada vez mais a gente vai adquirindo conhecimento, e cada vez mais a gente vai vendo que esse mundo é maravilhoso e Deus é o nosso Pai. Fique com Deus. Agora vamos fazer uma oração, pedindo a Deus e a Jesus para que, neste momento, todas as bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, que tudo aquilo que viemos buscar nesta noite, Deus possa nos conceder de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com aquilo que realmente seja bom para nós, e confiemos no Pai, que Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Fiquem em paz.